Colégio Novo Horizonte, turma do sexto ano, vamos na aula de filosofia e aqui tratando sobre os primeiros filósofos gregos. Mas, para entendermos esse pensamento dos primeiros filósofos gregos, é necessário uma pequena compreensão a respeito dos mitos para entendermos melhor a filosofia. E esse mito, na verdade, é uma narrativa tradicional e tem como objetivo explicar a origem e a existência das coisas, explicar a existência dos homens, como que os homens realmente surgiram, como nasceu, explicar a questão do sentimento, os fenômenos e os fenômenos naturais. Entretanto, a partir do século VII a.C., as verdades dos mitos deixam de satisfazer os primeiros filósofos gregos, ou seja, deixam de satisfazer as inquietações e as interrogações dos primeiros filósofos gregos. Então, inicia-se aí uma nova fase chamada fase dos intelectuais, ou, melhor dizendo, começa aqui todo o pensamento dos pré-socráticos. E o mundo começava aqui a ser investigado através da razão, não mais por meio da mitologia, mas através da razão. E é importante perceber que nesse novo princípio de conhecimento prioriza-se o natural e arquiva-se, deixa de lado aquilo que era sobrenatural defendido pela mitologia. Por quê? Porque os filósofos não acreditavam nos mitos, porque esses mitos não comprovavam e nem apresentavam solução diante de tantas inquietações, diante de tantas perguntas a respeito da origem de todas as coisas. Eles davam uma paliativa respostas, mas com a chegada dos pré-socráticos, as respostas mitológicas não convenciam mais, porque inicia-se todo um processo da razão. E aí, com esse pensamento da filosofia, essa filosofia vai nascer justamente com a formação da polis, ou seja, da cidade em grego. Na polis, os cidadãos discutiam política em praça pública, tentando chegar a melhor forma de organizar uma sociedade. Então, os pensadores, filósofos, intelectuais, pré-socráticos se encontravam ali na praça, discutiam política, batia aquele papo ali entre eles sobre as questões políticas e ao mesmo tempo buscava uma maneira mais adequada, mais eficaz de organizar a sociedade, que até então não havia organização na sociedade. Era tudo muito solto, tudo de qualquer maneira, e a partir dos pré-socráticos, esses pensadores começam a dar uma roupagem melhor à questão da sociedade, deixando de lado aquilo que o mito defendia. E quando se fala de mito, nós estamos falando de um pensamento fantástico, imaginário, sobrenatural. Já a filosofia é diferente. Olha que diferença aqui. Verdade real, natural, questionável, razão, coerência e lógica. Esse é o corpo da filosofia. E em relação ainda sobre o mito, vale lembrar a questão do mito Édipo Rei, mito da caverna, Narciso e o mito chamado de unicórnio. E aí temos com mais ênfase o que é esses pré-socráticos. Os pré-socráticos é a mesma coisa que chamar cosmológicos ou naturalistas. É a mesma coisa. Então todas as vezes que eu me reportar aos pré-socráticos, eu estou falando dos filósofos cosmológicos e estou falando também dos filósofos naturalistas. Daí começa toda a investigação dos pré-socráticos ou da cosmologia, do mundo por meio da razão. Debate-se aí as correntes filosóficas. Então a filosofia ela vai nascendo assim, dentro dessa discussão da polis, da cidade, organização da sociedade, buscando melhorar o conhecimento, buscando dar resposta para as inquietações, essas que a mitologia já não respondia mais. Qual era o objetivo disso aqui? O objetivo era encontrar o princípio essencial de todas as coisas que compõem a natureza. Ou seja, os filósofos, por meio da razão, vão tentar encontrar a resposta para as inquietações sobre a origem de todas as coisas.
Daí nasce a escola de Mileto, ou escola jônica, como quisermos chamar, ou como acharmos melhor ser chamado, que é uma escola centrada em Mileto, na chamada Jônia. Isso vai acontecer no século VI ao século V a.C. E aí os filósofos dessa escola, temos aqui os filósofos dessa escola chamada escola ocidental, temos Tales, Anaximandro, Anaxímenes. Esses tinham divergência de pensamentos, apesar de serem da mesma escola. Esses filósofos, os primeiros filósofos, eles divergiam de pensamento, divergiam de ideias, divergiam também de soluções, de propostas apresentadas sobre a origem de todas as coisas. Os filósofos nascidos em Mileto, na Jônia, que é o território da Ásia Menor, nós temos aqui Tales, Anaxímenes, Anaximandro e Heráclito. Tales aqui, ele vai romper com a mitologia, ele rompe de imediato com a mitologia, rompe com a religião e vai buscar explicar todas as coisas racionalmente, todas as questões humanas e da natureza ele explica de forma racional. E vai dizer que o universo é feito de água. Bom, se o universo é feito de água, para ele, nós, homens, eu, você e todas as demais coisas existentes no mundo vieram da água. Para ele, tudo é feito de água. A água se apresenta em 3 estados físicos, ele afirma: o sólido, o líquido e o gasoso. Já Anaximandro faz outra afirmação, por isso que se coloca aqui que é a dicotomia entre esses pensadores, apesar deles estarem saindo da mesma escola. Anaximandro não concordou com a teoria do seu mestre. Ele disse que o princípio, na verdade, de todas as coisas, é o áperon. O que é o áperon? É aquilo que não se pode determinar, é o indeterminado. Ele diz: não podemos determinar sobre a origem de todas as coisas, nós não sabemos de onde todas as coisas vieram. Então, se nós não sabemos, esse princípio é indeterminado, não pode ser a água. Vamos lá para Anaxímenes. Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, ele diz que o princípio de todas as coisas é o ar. Aí a gente percebe realmente que não há uma sintonia de pensamento entre esses filósofos. A rarefaçando-se, torna-se fogo. Com a rarefação, o ar torna-se fogo. Condensando, torna-se vento, depois nuvem e em seguida água, depois terra, em seguida pedras e assim por diante. Heráclito diz que tudo muda, tudo flui. Então, para Heráclito, as coisas não são estáticas, está sempre acontecendo, está sempre mudando. De maneira que o homem não é mais que o vir a ser. Nada é, tudo ainda vai ser. E é ele o autor daquela frase célebre que se diz: não se banha 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque a água que você banhou, ao voltar de novo para o rio, aquela água já passou, não é a mesma água. Vamos de Pitágoras agora. Já Pitágoras trata da questão dos números. Ele diz que as cores se originaram dos números. Então a base da vida na Terra é através dos números. Então, dos números originou todas as coisas. Por quê? Ele diz: o universo é organizado por medidas proporcionais, coordenadas pelos números racionais. Então, a consciência de todas as coisas são os números. Tudo que contém no mundo nasceu dos números. Parmênides já vai iniciar aqui um pensamento totalmente diferenciado. Baseou sua teoria na coerência, ou seja, baseou sua teoria na crença da imutabilidade do ser. Então, Parmênides diz que o ser existe, o não ser não existe, tudo é. Nada pode ser diferente. Então, o ser é eterno, é único, é indivisível. E a gente percebe essa dicotomia entre o ser de Parmênides e o devir de Heráclito. As verdades não mudam para ele. O ser não pode não ser. O ser somente é.
Os pluralistas já apresentam aqui outro pensamento. Nesses pluralistas aqui nós temos inicialmente Demócrito. Ele diz que o princípio são os átomos. Por que os átomos? Porque o princípio é indivisível, não pode ser cortado. São partículas que estão em constante movimentação. Do outro lado nós temos Empédocles, que vai dizer o seguinte: o universo era formado por 4 elementos. Ele vai chamar esses elementos de ar, água, fogo e terra. Então todos possuem a mesma importância. O ar não é maior que a água, o fogo não é melhor do que o ar e nem a terra é melhor que o ar e a água. Então todos possuem a mesma importância, tanto o ar, a água, o fogo e a terra possuem aí a mesma importância. Do outro lado temos Empédocles. Empédocles ele tem uma função aqui árdua. Qual é essa função dele? Tentar conciliar as percepções de Parmênides e Heráclito. Observou em Parmênides a racionalidade que define a existência e a permanência do ser. E por fim temos aqui os sofistas. Sofistas, o homem no centro de todas as coisas. Para ele é isso. Para os sofistas, o homem está no centro de todas as coisas. Eles tinham o domínio da oratória, falavam bem em público. E esses sofistas eram grandes mestres, viajantes, homens sábios, professores viajantes. Ensinavam os jovens a discorrer em público, ensinavam os jovens a discursar em público, discorrer sobre suas ideias. E usavam as técnicas chamadas técnica da retórica, que é a arte da persuasão. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que os nossos queridos alunos possam ter essa compreensão sobre a questão do mito, dos pré-socráticos, essa dicotomia entre um pensador e outro, e essa tentativa de explicar a origem de todas as coisas. De um lado, o mito, do outro lado, os pré-socráticos, que derrubam todo esse pensamento da mitologia. A mitologia é religião, não satisfazendo mais as inquietações sobre a origem das coisas. Então nasce a filosofia para explicar de onde nós viemos. Lembrando que, mesmo tendo esses filósofos da linha racional que trabalham a razão, esses pensadores eles não concordam um com o outro. Cada um apresenta seu próprio posicionamento, cada um apresenta suas próprias ideias. Mas, no todo, é preciso compreender que eles tentaram encontrar respostas para a origem de todas as coisas. Claro, pela mitologia seria impossível, mas não podemos deixar de considerar a importância da mitologia por ser, naquele momento, a única fonte de verdade, para que pudéssemos passar para esse pensamento mais racional a partir da visão dos pré-socráticos.